Olá pessoal do segundo TB, muito prazer, quem fala aqui é o professor Léo, eu vou ser o professor de Física de vocês, tá? Eu espero que seja um período proveitoso para vocês, que vocês sejam participativos, tá, nas atividades. Como que vai funcionar a nossa disciplina? Eu vou estar sempre procurando mandar vídeos para vocês no YouTube de como que faz os exercícios, explicando a matéria, tá? Sempre que possível eu vou estar fazendo isso, para vocês não ficarem perdidos quanto, tipo, como que eu faço esse exercício, o que que eu tenho que fazer aqui. Então eu vou estar sempre mandando algum videozinho para explicar para vocês lá, seja o conceito, dando um exemplo, sempre que procure estar facilitando para vocês, tá? Espero que vocês gostem, não entender as explicações, podem mandar mensagem perguntando, tá? De preferência no horário das aulas, tá? Mas se quiser mandar à tarde também não tem problema nenhum. Eu respondo, ok? E agora vamos lá, né? Vamos ver o nosso primeiro conteúdo de física. Bom, então continuando. O nosso primeiro tema que a gente vai estar falando é questão de temperatura, gente. A gente vai estar trabalhando a parte de termologia da física, que é relacionado aos processos de troca de calor, como que funciona isso, como que se mede temperatura. Então, a primeira pergunta básica que a gente tem é o quê? O que é o calor? Todo mundo pode pensar, calor é que está quente. Não, isso aí é uma sensação, pessoal, que nós temos. O calor, ele é energia que provém dos corpos. Então, quanto mais energia um corpo estiver tendo ali, ou estiver desprendendo, mais calor ele vai estar emitindo, tá? O Sol, ele é bem quente, porque o Sol é um astro que tem muita energia, por isso ele desprende muito calor. Então, o calor, como que a gente define ele? Nós dizemos que ele é energia em trânsito. Então, quando um corpo está passando calor para outro, não é que ele está passando a temperatura dele, ele está passando energia para esquentar um outro corpo. E qual que é a diferença de calor e temperatura? A temperatura, ela é a unidade de medida que a gente usa para medir o grau de agitação das moléculas de um corpo. Porque quanto mais agitadas estiverem essas moléculas, maior a temperatura desse corpo. Como que a gente pode perceber isso? Pelos estados da água. Nós temos a água na forma de gelo, líquida e gasosa. Quando as moléculas da água estão na forma de gelo, nós dizemos que os átomos dela estão parados ali, ó. Então, o que que acontece? Eles estão parados, eles não estão se mexendo. Então, ali eles estão fechadinhos ali, ó, tudo um grudadinho no outro. Então, como eles têm pouca energia, pouca agitação, então por isso que eles estão a baixa temperatura. Quando nós colocamos esse gelo em uma fonte de calor, por exemplo, você coloca ele numa panela lá para ele derreter. O que que vai acontecer? As moléculas do gelo, elas vão estar ganhando energia do calor ali, do fogo, da fonte de calor que você colocou, e elas vão começar a se agitar. Nessa agitação delas ali, elas começam a produzir movimento, e esse movimento faz o quê? Faz com que o gelo comece a derreter, e é onde ele atinge o estado líquido. E aí nós vamos deixar essa água ainda na mesma fonte de calor, ela continuar aquecendo, o que que vai acontecer? Quando a água atingir por volta ali de 100 graus de temperatura, o que que acontece? Ela começa a ferver. Quando ela começa a ferver, ela começa a emitir vapor, que é o próximo estado que a gente tem, que é o estado gasoso. Ou seja, elas já estavam agitadas. Mas conforme elas continuaram recebendo calor, elas foram se agitando mais e mais ainda. Ou seja, a temperatura delas foi aumentando, porque esse movimento das moléculas também foi aumentando. E aí é onde ela conseguiu passar do estado líquido para o estado gasoso, tá? Então aí, o que que a gente foi tendo? A gente foi tendo uma variação de temperatura. Como que foi variando essa temperatura? Ela foi variando conforme o movimento que essas moléculas iam ganhando, tá? E como que a gente consegue medir a temperatura? Bom, para medir temperatura, nós utilizamos o que a gente chama de escala termométrica. O que que a gente conhece? Nós conhecemos essa daqui, ó, que é a escala Celsius, que é a que a gente usa no Brasil e na maior parte do mundo. A escala Kelvin é a escala que a gente usa na ciência. Então, quando tem evento científico, algum congresso, ou quando algum pesquisador fez alguma pesquisa ali que envolve medida de temperatura e vai mandar para outro país, então ele vai mandar as temperaturas medidas em Kelvin. O Fahrenheit, alguns chamam de Fahrenheit, outros chamam de Fahrenheit. Chamam de Fahrenheit. Ele é utilizado nos Estados Unidos, tá? Porque lá tentou se mudar para a escala Celsius, porém houve grande resistência por parte da população. Então, decidiram por manter. Tá? É a mesma coisa com relação às medidas de distância. Na maior parte dos lugares a gente usa em quilômetro. Lá eles já medem em milhas. Tudo bem? E beleza. Essas são as três escalas que a gente usa e a gente tem que saber
caminhar dentro dessas escalas aí, ou seja, eu tenho uma temperatura em Celsius, mas quanto que ela vai medir em Kelvin? Mas eu tô com a temperatura em Fahrenheit, como que eu vou fazer para saber ela em Celsius? Bom, nós utilizamos essas duas equações aqui, ó, de conversão. Essa e essa daqui. A primeira, K igual a C mais 273, tá? Ou seja, para que serve essa escala aqui? Essa escala é a conversão de graus Kelvin, ó. Esse K aqui está associado ao K daqui, ó. Para graus Celsius. Então, o C de Celsius. A equação de baixo, ela é relativa a quem? De Fahrenheit para graus Celsius. Então, as letras, elas indicam sobre qual escala que eu estou falando. Então, o K é do Kelvin, o C é do Celsius e o F, Fahrenheit. Tá? Então, vocês vão ter um valor e esse valor vocês vão substituir aqui para transformar. Essa transformação é a mesma coisa que você está convertendo quilômetro em metro, em centímetro, tá? Então, como que vai funcionar? Eu acho muito mais fácil explicar isso para vocês dando um exemplo, tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Vamos supor que, por exemplo, lá no Nordeste um dia fez 40 graus de temperatura. E eu quero saber quanto que é essa temperatura em Kelvin e quanto que é essa temperatura em Fahrenheit. Bom, como que a gente vai fazer? Vamos fazer primeiro do Kelvin. A equação que a gente tem é K igual a C mais 273. Esse 273 aqui, ele é fixo, tá, gente? Ele não muda. Então, sempre vai ter esse valor aqui nessa equação. Agora, vamos olhar aqui, ó. Eu tenho a temperatura em qual escala? 40 graus Celsius. Se a temperatura que eu tenho está em Celsius, significa que o 40 eu vou colocar ele no lugar do C. Como eu quero chegar na temperatura em Kelvin, o K eu não vou mexer com ele. Então, a gente só copia. Onde havia o C, a gente vai colocar o 40 no lugar. Não precisa colocar o 40C. Esse C aqui é só para indicar em qual letra que você vai estar trocando. Se fosse 40F, aí eu colocaria no lugar do F aqui na equação de baixo. Mas como a gente vai para Kelvin, então a gente vai colocar aqui o 40 no lugar do C. Então, vai ficar 40 mais 273. Essa daqui é a equação mais simples que a gente tem. Por quê? Agora é só você fazer 40 mais 273. Somando aqui, ó, 273 mais 40, 3, 7 com 4, 11, 1 mais 2, 3, 313. Então, isso aqui significa o quê? Que 40 graus Celsius aqui significam 313 kelvins, tá? Agora, beleza, professora, essa aí foi a simples. Agora, e a outra? Bom, agora a gente vai converter o 40 graus Celsius para Fahrenheit. Então, deixa eu fazer uma divisão aqui, para vocês não misturarem as contas. Como que vai funcionar? Vamos ver qual que é a equação de conversão. É essa daqui, ó. Então, vai ficar 5F menos 160 igual a 9C. Bom, de matemática a gente tem o quê? Quando tem número e letra, significa que eles estão se multiplicando. Então, a gente vai ter que usar um pouquinho de matemática aqui, tá? Bom, da mesma maneira que eu troquei o C por 40 aqui, aqui eu também vou trocar o C por 40, porque eu estou trabalhando na mesma temperatura de novo. Então, essa parte aqui, a gente só copia. 5F menos 160, 9, e no lugar do C, o 40 no lugar. 5F menos 160, 9 vezes 40 vai dar quanto? 9 vezes 4 dá 36. Coloca o zero aqui. Agora, o que a gente faz aí, professor? Bom, a gente quer descobrir o valor do F, porque a gente quer a temperatura em Fahrenheit. Então, ele precisa ficar sozinho. Então, a gente vai deixar o 5F sozinho. Tinha o 160 negativo acompanhando ele. Quando ele passa para o outro lado, ele vai o quê? Ele vai positivo. O 360, que já estava depois do sinal do igual, ele continua. E aí, a gente acrescenta o mais 160 aqui. E como vai ficar isso? 5F igual 360 mais 160, 360 mais 160. 0, aí 1,
6 com 6, 12, mais 1, 13. 1 mais 3, 4, mais 1, 5. Vai dar 530. Agora, nós chegamos aqui, ó. 5F é igual a 530. O 5, que estava multiplicando o F, a gente passa ele dividindo. Então, vai ficar F igual a 530 dividido por 5. E agora é só fazer o quê? Dividir. 530 dividido por 5. 5 dividido por 5 dá 1, mais 0. Abaixa o 3, 3 dá para dividir por 5? Não, coloca um 0 aqui e abaixa um 0 aqui. 30 na tabuada do 5, 6. 6 vezes 5, 30, para 30 nada. Então, significa que essa temperatura de 40 graus Celsius equivale a 106 Fahrenheit, tá? Se fosse ao contrário, a gente ia fazer do mesmo jeito, que é o que a gente vai fazer no exercício aqui de agora, tá? Então, nesse exercício aqui, como que a gente vai fazer? Bom, vamos supor que um determinado corpo ele tem uma temperatura inicial de 23 Fahrenheit e ele foi aquecido até atingir 86 Fahrenheit. Eu quero saber qual que foi a variação dessa temperatura em Celsius. Então, ai professor, mas como é que eu faço isso para saber essa variação? Bom, para saber a variação, eu vou ter que transformar as duas temperaturas em graus Celsius e depois fazer a subtração delas. Por quê? Porque é o seguinte, quando você está vendo variação, você está vendo tanto de temperatura que aumentou de um ponto até outro. É a mesma coisa de eu dizer, um corpo tem 30 graus de temperatura e foi aquecido até 50. Quantos graus a temperatura variou? Bom, de 30 para 50, variou 20 graus a temperatura. Então, o que você fez? 50 menos 30. Se eu quisesse só em Fahrenheit a temperatura aqui, era só fazer 86 menos 23 para descobrir a variação. Mas como eu quero em Celsius, já para forçar nós a trabalharmos com a transformação, então primeiro eu vou ter que saber quanto que é essa e depois quanto que é essa em graus Celsius. E aí no final eu vou subtrair as duas. Então, como que a gente vai fazer aqui, ó? Escrevendo a equação de novo para a gente memorizar, ó. 5F menos 160 igual a 9C. Agora, a nossa temperatura ela está em Fahrenheit. Então, onde eu vou colocar o 23? Eu não vou colocar ele no C, porque o C é o que eu quero descobrir. Eu vou colocar o 23 no lugar do F, porque ele está acompanhado de um F aqui já. Então, vai ficar 5 vezes 23 menos 160 igual a 9C. 5 vezes 23. Vamos fazer aqui. 5 vezes 23, 5 vezes 3, 15, vai 1. 5 vezes 2, 10, mais 1, 11. 115 menos 160 igual a 9C. Bom, sinal que aqui a gente vai ter valor negativo, porque 115 é menor do que 160. 115 para chegar no 160, falta 45. Então, vai ficar menos 45 igual a 9C. Ah, beleza. E agora, o que a gente faz? Vai ser a mesma coisa do que a gente fez aqui, ó. Eu não passei o 5 dividindo para deixar o F sozinho? Então, aqui eu vou passar o 9 dividindo para deixar o C sozinho. Então, vai ficar C igual menos 45 sobre 9. 45 na tabuada do 9 é 5. Então, aqui foi menos... Opa. Menos 5. Então, 23 Fahrenheit corresponde a menos 5 graus. Agora, falta fazer o quê? Converter o 86. Então, vamos reescrever a equação de novo. 5F menos 160 igual a 9C. Agora, no lugar do F, como a gente vai estar convertendo 86 Fahrenheit, então vou colocar o 86 no lugar do F. 5 vezes 86 menos 160 igual a 9C. Vamos fazer essa multiplicação aqui. 86 vezes 5. 5 vezes 6, 30. 5 vezes 8, 40. 40 com 3, 43. 430.
menos 160, igual a 9C. Aqui eu só copiei porque eu não tinha que fazer ainda. Agora aqui a gente vai tirar um do outro, né? 430 menos 160, 0. 3 não dá para tirar 6, empresta. 13 tira 6, vai dar 7. 3 tira 1, 2. 270. 270 igual a 9C. 9 está multiplicando, é a mesma coisa do outro. Vocês vão perceber que são exercícios que são meio repetitivos. 270 dividido por 9, vamos pensar aqui, ó, 27 na tabuada do 9. Ah, é 3. Então, como tem esse zero aqui, acrescenta um zero à resposta. Então, corresponde a 30 graus Celsius. Agora, vamos olhar aqui, ó. Agora, a gente vai ver a questão do quê? De quanto variou a temperatura. Ele tinha 23 e foi para 86. Vamos lembrar agora aqui. O 23, ele correspondeu a quanto? A menos 5. O 86 corresponde a 30. Então, se a gente pensasse no termômetro, vou pensar aqui, ó. Aqui está o 0, aqui está o menos 5, aqui está o 30. Quantos graus a temperatura subiu para sair do menos 5 até o 30? Bom, do menos 5 para chegar no 0, ele subiu 5 graus, certo? Porque ele foi subindo ali, menos 5, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, chegou no 0. Agora vamos pensar aqui, ó, do 0 até o 30. Quanto que ele subiu? 30 graus. 5 com 30, ele subiu então um total de 35 graus. Essa foi a variação da temperatura dele. Como ele está perguntando sobre a variação, então por isso que eu não estou colocando nenhuma unidade de medida aqui, ó, com relação às temperaturas. Tá? Pessoal, lembrando que o exercício foi um exemplo que eu bolei aqui só para mostrar para vocês como faz a conversão, tá? Se não quisesse ter feito o desenho do termômetro, eu quero fazer só a conta. Bom, então você faria 30 menos o menos 5. Porque como é a variação, é a temperatura final menos a inicial. Então, existe esse menos aqui da conta e nós temos um menos do número, que é o da temperatura aqui, ó, do menos 5. Menos com menos vai dar mais. Por isso que eu acabei somando 5. 30 mais 5, 35. Pessoal, foi isso. Eu espero que tenha ficado claro para vocês. Como eu já falei, se ficar alguma dúvida, só falar comigo.